Eu vou te falar de algumas das razões pelas quais equipamentos elétricos queimam com mais facilidade no interior. E não cai mais raio no interior como se costuma pensar. Mas uma coisa que pouquíssima gente sabe é do porquê um raio que cai no interior, ele é muito mais destrutivo do que um raio com o mesmo potencial que cai na cidade. Se você é novo aqui no canal e clicou nesse vídeo porque gosta de entender o porquê das coisas, eu te convido a se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar por dentro sempre que houver novidades e passar a fazer parte aqui da nossa comunidade. Aqui nós sempre conversamos sobre elétrica e outros assuntos relacionados. O circuito que vai distribuir energia para sua casa vai ser mais ou menos assim. Uma linha de média tensão que vai alimentar o transformador e o transformador alimenta a casa. Isso vai acontecer também no interior, só que aí a linha que vai de média tensão que vai alimentar o transformador ela é mais longa e a linha que vai alimentar a casa em baixa tensão, o que sai do transformador aqui, também vai ser mais longa. Então vamos imaginar que essa distância aqui, ela causa uma resistência nesse cabo. Se eu tenho um tamanho 3 vezes maior, eu vou ter 3 vezes mais resistência. Então, desenhar 3 resistências aqui. Se eu tenho 3 vezes mais comprimento, tenho 3 vezes mais resistência. Só que acontece que essa resistência ela não se dá somente no circuito de baixa tensão, isso vai acontecer na média tensão também. E aqui as distâncias geralmente são mais discrepantes ainda, né? Se eu tenho uma resistência aqui, geralmente nesse cabo aqui do interior eu vou ter muito mais, né? Então vou desenhar aqui, deixa eu ver quantas cabem aqui nesse cabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos considerar que o cabo tem 8 vezes mais comprimento. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma corrente fixa aqui nessas duas casas, vamos supor que são casas similares, aí consomem mais ou menos o mesmo tanto de energia. Se eu tenho o mesmo consumo, eu vou ter a mesma corrente. Se eu tenho a mesma corrente, eu não vou falar de valor de corrente, eu vou colocar somente o valor da tensão. Aqui a gente não vai fazer nenhum cálculo, então não é necessário saber o valor da corrente. Mas vamos supor que nesse cabo aqui se perdem 10 volts. Como eu tenho uma corrente, eu tenho uma resistência, então vou ter dissipação de potência em forma de calor e vou ter queda de tensão. É como se fosse uma carga ligada em série aqui com a casa, né? Então vamos supor que nesse cabo aqui, com aquele nível de corrente que é igual nos dois, eu tenho 10 volts em uma dessas resistências, que é o comprimento desse cabo. Se esse cabo é 3 vezes maior, eu vou ter a queda de tensão, ela vai ser 3 vezes maior. 10, 10 e 10. Cada uma dessas unidades de resistência vai dissipar aí 10 volts, né? Vai dissipar, na verdade, a potência e causar uma queda de tensão de 10 volts. Então tenho 3 vezes mais queda de tensão em relação à casa que está na cidade. Só que a queda de tensão ela não se dá só depois do transformador, ela se dá antes também. Então aqui nós vamos trabalhar com níveis de tensão bem mais altos, né? Eu vou considerar 100 volts. Eu estou arbitrando os valores, tá? Não levem em consideração. Vamos considerar então, deixa eu fazer diferente, deixa eu colocar 800 volts. Tudo isso aqui 800 volts, enquanto que aqui é 100. E o que vai acontecer? Quando a concessionária de energia for ajustar o TAP desse transformador aqui, para poder ajustar a saída a tensão de saída aqui, né? Nesse caso aqui, com uma queda de tensão pequena, eles vão fazer um ajustezinho pequenininho aí, que vai ser de poucos volts. A relação vai ser pequena, né? Para que aumente poucos volts aqui na saída. Nesse caso aqui, como eu tenho 8 vezes mais queda de tensão, eu vou ter que ter um ajuste bem mais significativo, né? Aqui eu tenho um pequeno ajuste, aqui eu tenho um ajuste bem mais significativo, para que a tensão aqui na saída seja igual. Então, nesses dois casos aqui, eu tenho uma igual saída de tensão. Quando essa energia precisar chegar até na casa, se eu tenho, por exemplo, 220 saindo aqui, e eu tenho 10 volts de queda de tensão, vai chegar... Deixa eu voltar aqui para minha caneta preta. Vai chegar 210 volts aqui. Então, nessa casa chega a 210 porque caiu 10. Aqui, se eu tenho os mesmos 220 e eu vou tirar 30, então, ao invés de 210, vai chegar só 190 volts. Então eu já tenho um problema de subtensão aqui, ainda que o TAP do transformador seja ajustado. É lógico, o pessoal que vai saber, já que tem uma rede mais longa, provavelmente eles vão fazer um ajustezinho para que não saia 220. Nesse caso aqui também não, né? Já sai uma tensão um pouco maior, uma tensão um pouquinho maior para compensar isso aqui, então talvez não chegue nesse nível aqui. Não com a corrente padrão que eu estou citando, né? Enfim, pode chegar até muito menos também. Mas vamos supor 210 e 190. Então a gente já tem um problema aqui de subtensão. Esse já é um dos problemas que pode vir a causar sobrecarga em motor, mas na maior parte das cargas a subtensão não é problema, ainda mais com esse nível aqui que também não está tão alarmante. Beleza. Mas quando for de madrugada e essa corrente aqui, que poderia ser lá, vamos lá, 100 amperes poderia ser, vai cair para 10 amperes. Lembrando que aqui eu estou representando uma casa, mas é um grupo de casas, né? O transformador geralmente alimenta um grupo de cargas. Então, ao invés de 100 amperes, caiu para 10 amperes.
Então a queda de tensão, como ela é proporcional à corrente, a queda de tensão vai cair a níveis muito baixos. De 100 para 10, a diferença é de 10 vezes mais, né? 10 vezes menos no caso. Então, esse ajuste desse TAP aqui, ele estava ajustado para compensar essa queda de tensão de 100 volts. Se a queda de tensão caiu para 10 volts aqui, nesse caso, o TAP do transformador, ao invés de ajustar a tensão para ficar próximo de 220, ele vai fazer essa tensão ficar mais alta, né? O transformador é uma relação proporcional. Se entra menos, sai menos. Se entra mais, sai mais. Então aqui estava entrando uma tensão, esse ajuste aqui foi feito para mudar um pouquinho a relação do transformador, para aumentar um pouquinho a tensão na saída, para compensar essa queda de tensão. Mas no momento que a corrente diminui e a queda de tensão diminui, a tensão aqui na saída vai aumentar. Então essa queda de tensão fica pequena, essa queda de tensão fica pequena, e aí a tensão aqui vai lá em cima, né? Mas isso considerando uma residência aí, talvez a tensão vai chegar a 230, 240 volts, vai ficar próximo disso aí de madrugada quando se tem poucas cargas. Agora pega esse caso aqui do interior, nós temos um ajuste que foi feito considerando uma grande queda de tensão aqui. Essa queda de tensão, ela vai diminuir drasticamente. Então a tensão aqui na saída do transformador vai ser muito maior. E essa queda de tensão aqui, que é 3 vezes maior que essa, mas ainda assim ela também vai ser pequena, porque se a corrente é pequena, a queda de tensão é pequena. E aqui daí vai chegar a níveis de tensão aí 240, 250, 260 ou mais até. Aqui onde eu moro é super normal, basicamente toda noite aí a tensão chega ali nos 250 volts. Isso é normal, de madrugada é 240, de noite já se tem 240, então de madrugada para chegar a 250 é um já. Então, um dos problemas aí dos equipamentos queimarem com mais facilidade no interior está justamente por conta dessa oscilação de tensão. Nós podemos ter subtensão, que é prejudicial especialmente para os motores, e nós podemos ter, e normalmente se tem bastante de madrugada, sobretensão. Aí aquele seu roteador que fica ligado a noite inteira, sua geladeira, vários outros equipamentos aí que ficam na tomada direto, de madrugada também, não só quando estão sendo usados, eles vão acabar sofrendo com essa sobretensão também. A variação de tensão é apenas um dos fatores, mas tem diversos outros também. Linhas mais longas que são encontradas nas instalações do interior, elas estão mais sujeitas a cascas de eucalipto, folhas de palmeira e outros objetos estranhos também, que podem acabar fechando um contato, elas podem cair na rede e fechar um contato entre a média e a baixa tensão. Na cidade é bem mais raro encontrar uma árvore tão alta quanto o eucalipto, por exemplo. Então, além do fator de ter menos árvores altas, tem o fator de que as redes são mais curtas, então acabam ficando menos sujeitas a esse tipo de situação. Casca de árvore não é necessariamente um bom condutor, mas considerando a diferença de tensão entre a média e a baixa, que é enorme, qualquer contato que dê já é suficiente para causar um surto. Ainda mais se a casca de eucalipto estiver molhada. E até agora eu já falei de duas situações que favorecem a queima dos equipamentos que são instalados no interior, e nenhuma tinha a ver com raio, né? Mas agora sim eu vou falar de outras duas, sendo essas duas relacionadas às descargas atmosféricas, e a segunda, que é mais relevante, ela explica o porquê dos raios serem mais danosos no interior do que na cidade. Mas começando pela primeira, uma questão muito importante é que o transformador que alimenta a unidade consumidora, ele se comporta também como um filtro. Então, quando nós temos uma distância maior entre esse transformador, esse filtro, e a unidade consumidora, com essa distância maior, nós temos uma exposição um pouco maior também. A grosso modo, o transformador, ele é um indutor que fica ligado em série com a carga, e por isso ele acaba se comportando como um filtro. Eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal como que o indutor ele atrasa a corrente. E justamente por atrasar a onda de corrente, as frequências mais altas acabam sendo atenuadas. Durante uma descarga atmosférica, a frequência pode variar de 0 até valores absurdamente altas. Então, parte do surto que vem aqui para a residência, se ele caiu na parte da média tensão, parte do surto que vem aqui para a residência, ele é atenuado, justamente por conta desse transformador servir como filtro. E se você tem uma distância maior entre a sua casa e esse filtro, entre aspas, você acaba ficando mais sujeito a raios, né? Se eu tenho esse comprimento de cabo aqui para cair um raio, e se eu tenho 3 vezes mais comprimento, pela lógica eu tenho 3 vezes mais chance de cair um raio aqui nesse local. E se cair um raio aqui nesse local, nós não temos esse filtro aqui e a casa acaba recebendo todo o surto. E para finalizar, eu vou falar o porquê dos raios que caem no interior. Aliás, caem é como se costuma falar, né? Mas o raio ele pode subir também. Deixa eu fazer uma pausa para uma curiosidade aqui. Vamos supor que eu tenho uma nuvem aqui. E essa nuvem, ela está carregada negativamente. No solo, o que eu vou ter aqui no solo? Eu tenho o solo.
e eu tenho cargas tanto positivas quanto negativas. O solo está equilibrado, né? Pelo menos nesse momento aqui, ele está equilibrado. E aí, só que como eu tenho a nuvem aqui e os elétrons aqui, a carga negativa, ela repele outra carga negativa e atrai carga positiva, então esses elétrons aqui, eu não vou conseguir apagar um por um, mas os elétrons, eles vão acabar sendo repelidos. Negativo com negativo repele. Então, aqueles negativos que eu tinha aqui junto na Terra, eles não estão mais aqui, sobrou somente o positivo. Então, tem uma diferença de potencial grande aqui, né, entre a nuvem e a Terra. E lembrando que não é uma aula sobre formação de descargas atmosféricas, eu não vou citar todas as situações aqui, essa nuvem não precisa estar carregada, ela pode estar só polarizada, enfim, tem uma série de situações aqui, não vou citar tudo, não é uma aula sobre isso, talvez posso gravar um vídeo, então, especificamente com esse tema. Mas vamos lá, nós temos uma diferença grande de potencial, e essa diferença grande de potencial, entre aspas, entre várias aspas, ela está louca para romper a isolação do ar aqui. Então, dependendo aí das condições, em algum momento vai ocorrer o rompimento aqui da isolação do ar e vai acontecer a descarga. Só que os prótons, eles não se movimentam, apenas elétrons se movimentam. Então, nesse caso, a descarga vai acontecer nesse sentido aqui, da nuvem para a Terra. Só que pode acontecer justamente o contrário, da nuvem se carregar positivamente. Se a nuvem se carregar positivamente, ela vai atrair elétrons do solo, o solo vai ficar cheio de elétrons, cheio de carga negativa, a nuvem vai ficar positiva, e aí nesse caso, se acontecer dessa forma, que é mais rara de acontecer, mas acontece também, se a nuvem estiver positiva e ela atrair elétrons do solo, então a descarga acontece de baixo para cima. O raio vai subir da Terra para a nuvem. Então isso acontece também, é menos comum, mas acontece também. E bom, acabei me empolgando aqui e fugindo um pouco do assunto, né? Peço desculpas, mas vamos continuar aí com a explicação. Bom, por que o raio, então, costuma causar mais danos no interior se comparado à cidade? Eu falei isso no começo do vídeo, né, que o mesmo raio, e não digo nem caindo aqui, vamos supor que o raio caiu aqui igual esse outro, né? Por que esse mesmo raio, ele vai, com o mesmo potencial, ele vai causar mais danos no interior do que ele costuma causar na cidade? Deixa eu readequar aqui esse desenho, vamos lá. Vamos pensar como que é a distribuição de energia na cidade, né? Nós temos as casas mais próximas, né? E várias casas aí vão ser alimentadas por esse transformador. Vou representar essa quantidade que está aqui já de casas. Deixa eu apagar isso aqui também para ficar um pouco mais limpo o nosso desenho. Bom, e aí então esse transformador aqui ele vai alimentar todas essas casas. Agora vamos imaginar que esse raio caiu aqui. Esse transformador vai atenuar um pouco esse raio, mas ainda assim vai passar um bom potencial dele para todas essas casas. Só que esse raio ele tem uma quantidade de energia, vamos supor, 10x de energia. 10 unidades de energia. Se eu tenho 5 casas, nós teremos 2x de unidades de energia para cada casa. O raio ele tem uma quantidade de energia limitada. Então, eu vou distribuir isso aqui para várias casas e cada uma vai ficar com 2x. No interior, eu não vou ter isso, né? Eu não vou ter tantas casas assim. Eu vou ter, quem sabe, 2 casas. Então, ao invés de ter 10x, ao invés de ter 2x, na verdade, esses 10x que eu tenho no raio, o que vai ficar aqui para cada uma das casas é 5x. Então, esquecendo a questão de que dentro da cidade tem mais para-raio, tem mais prédio também para cair os raios, ok, isso no centro da cidade sim, mas vamos considerar um bairro residencial. Um bairro residencial você não tem vários prédios, vai ter casas em geral, não tem uma grande quantidade de para-raio também. Então, o que faz toda a diferença aqui na questão dos raios serem mais danosos é que no interior a gente tem uma quantidade menor, uma densidade menor de cargas e, portanto, cada uma dessas cargas vai ficar com uma quantidade de energia maior aqui do raio e consequentemente, vai acabar sofrendo mais. Inclusive, é essa questão da densidade das cargas que determina a quantidade de Ka que vai ter o seu DPS. O DPS é justamente para surto, né? E essa quantidade de Ka é determinada pela um dos fatores aí, a densidade de casas que vai ter aí de cargas, na verdade, que vai se ter nas proximidades. Eu já expliquei como escolher um DPS, eu já falei o que significam os itens que devem ser observados e como escolher se ele vai ser de 20K, de 40K, de 60K. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela para quem quiser acessar. Em breve eu vou gravar um vídeo explicando a diferença entre o DPS e o monitor de tensão. Eu percebi que existe muita gente que não sabe exatamente qual que é a diferença, acham que ele pode fazer a mesma função, que um acaba fazendo a função do outro,
quando na verdade as funções são completamente diferentes, tá? Não tem nada a ver a proteção que o DPS faz com a proteção que o monitor de tensão faz. Então, se você tiver interesse, se inscreve e ativa o sino aí para receber as notificações e ser avisado quando esse vídeo for publicado.